Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Clemente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se você tá aqui, não é por acaso. Hoje eu irei falar sobre a lei universal, causa e efeito. E essa lei, ela é incrível. Ela é incrível quando a gente começa a entender todo o processo das leis universais, tudo começa a fazer sentido, porque uma vai interligando com a outra, sabe? E a lei o princípio da causa e efeito fala: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Nada acontece sem razão, que era o que a gente estava falando. Se você está aqui, não é por acaso. Nada acontece por acaso. Então, essa lei fala que tudo que você plantar, você irá colher. E o que isso quer dizer? Que todas as ações realizadas terão uma reação. Portanto, quando a gente começa a perceber que os outros princípios estão interligados, a gente começa a analisar que tudo que você pensar, sentir, consequentemente, você irá vibrar para aquilo e aquilo irá, mesmo que você não faça um movimento, só que todo o pensamento é uma vibração e não deixa de ser uma semente. Então, por mais que você não faça de fato um movimento, uma ação, não deixa de ser uma semente. E tudo que você pensar e fizer, ou fizer, terá uma reação. Então, se você quer resultados diferentes, você precisará criar causas diferentes. Opa, eu joguei aqui, acho que, enfim. Então, se você quer mudar a sua realidade, não adianta. Quais seriam essas causas? Beleza? Vamos lá, eu estava num trabalho, vou falar um exemplo meu. Eu estava num trabalho na qual um ano atrás, na qual eu estava gerenciando uma clínica. E o que acontece? Depois que eu passei por todo esse processo, né, de mudanças e transformações, primeiro internas, para agora você verem a externa, eu sempre busquei ter uma outra renda sem ter uma só, tá? E o que acontece? Por conta disso, eu acabei sempre buscando ter outras rendas, né? E eu tava num trabalho que não estavam me pagando. Só que o que acontece? Como eu tava gerenciando lá e para ajudar a dona e tudo mais, eu falava assim, não, paga as meninas primeiro porque elas precisam. E nunca vinha meu pagamento. E o que eu tava falando pro universo? Que eu tava aceitando menos que eu merecia. Que não precisava daquele dinheiro, que não precisava. E o que acontece? Quando eu mudei uma chave, isso foi em setembro do ano passado. Quando eu mudei uma chave, tô falando pro universo que eu tô aceitando receber pouco, né? E assim, eu tenho uma fonte de renda, quer dizer, eu tenho outras, né, não só uma. E naquela época eu já tinha uma outra fonte de renda, estava me vindo dinheiro, só que se eu busquei uma segunda é porque eu tava querendo alavancar, enfim. E o que eu tava falando pro universo? Não, eu não quero. Então eu tava criando causas, por mais que eu estivesse num segundo emprego, a minha energia não estava congruente. Entende? Eu estava bloqueando, eu estava fechando esse fluxo. Porque eu estava falando, eu não preciso. E como eu estava num lugar que não estava pagando, eu estava falando também para o universo, estava sendo congruente com aquilo, em aceitar menos do que eu mereço. E isso não serve só para trabalho, serve para relacionamentos. Eu estive num relacionamento que... nossa, ele abria a porta do carro, fazia muitas coisas e tudo mais. Só que entenda que relacionamento é nossa energia, tá? Só que vai espelhar no outro.
E como eu tava vindo com padrões de um antigo relacionamento, a pessoa acabou repetindo os mesmos padrões. E quando eu falava eu não merecia, eu não merecia, eu não merecia, foram 3 vezes. Eu falei assim, eu não merecia. Chegou um ponto que eu falei assim, eu não aceito. Quando eu falei eu não aceito, minha vida começou a mudar completamente. Porque eu estava falando, eu estou aceitando menos do que eu mereço. Não é isso que eu quero numa relação. Apesar de ser uma relação harmoniosa, era uma relação muito harmoniosa, não tinha conflito. Era sempre que a gente precisou resolver alguma coisa, a gente sentava e conversava. Acho que foi um dos relacionamentos mais harmoniosos que eu tive. E foi incrível. Eu vejo o quanto que foi incrível, o quanto que eu aprendi. Só que ainda assim não estava na mesma frequência. Por que que acabou? Porque eu não via um relacionamento na qual eu ia ter um futuro. E se eu estou me tornando alguém que eu almejo construir uma família, hoje é um dos meus sonhos. Até então não era algo que eu idealizava, hoje é. Então, se eu almejo, não tem por que eu ficar perdendo tempo com alguém que não está ainda na mesma, pelo menos compatível ali, entende? Então, quando a gente pensa em construir um futuro, quando a gente pensa em construir algo, a gente tem que pensar nas causas. Não adianta a gente tentar mudar o outro. O que eu estou fazendo por mim? Quais são as plantas? Quais são as sementes que eu estou plantando que eu vou querer colher? Então, se você anseia construir algo, é no agora. Então, assim, principalmente num relacionamento, muitas vezes a gente quer mudar o outro ou se caber no relacionamento para que mude. Só que a gente não muda ninguém. E quando eu entendi isso, gente, assim, na vida eu mudei muita coisa mesmo, em falar, chega, você pode só até aqui. Então, se a gente quer construir coisas, é no agora. Então, é no agora que eu dou pra mim. É no agora que eu entendo que se eu quero a abundância, toda vez que eu vou pagar uma conta, eu pago com alegria e sentindo aquele sentimento de desfrute. Eu estou desfrutando da casa na qual eu estou morando, eu estou desfrutando da compra que eu estou fazendo. Nunca é um gasto, nunca é tô perdendo dinheiro, sabe? Quando a gente paga a conta, tá pensando que tá perdendo dinheiro, isso não deixa de ser causas que, querendo ou não, terão efeitos. E daí a gente acaba vibrando na escassez. Então, preste atenção no que você anda criando. Faça auto-observação dos seus pensamentos. 0808. Faça auto-observação dos seus pensamentos que, consequentemente, irão para os seus sentimentos e depois, num terceiro nível, serão as suas ações. Porque tudo procede dos pensamentos, tá? Então, pare e pense que a gente colhe o que a gente planta. Então, o que você anda plantando para colher? O que você anda plantando hoje, no agora, mudando esses pensamentos de escassez, de falta, de desentendimento, de medo. A lei da manifestação, ela funciona quando a gente começa a estar em harmonia. Então, começa a vibrar essa harmonia primeiro dentro de você. Não queira que o mundo externo esteja em harmonia, o mundo externo faça as suas vontades, para que daí, aí você comece, aí as coisas começam a ficar melhor. Não. Primeiro é você, segundo é você, as mudanças primeiro é conosco. E que daí você vai ver as coisas melhorar, o seu externo, lembra da lei da correspondência? O seu externo vai corresponder ao que você está emanando, tá bom? Se você gostou, curta, comenta, compartilha, vai ser muito maravilhoso saber o que vocês estão achando. Teve uma pessoa que comentou, Pedro, gratidão, 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 que bom saber que estou ajudando. E se vocês quiserem me acompanhar, vão lá nas minhas redes, tem o TikTok, Juliane Clemente, o Instagram também, Juliane Clemente, tá bom? Gratidão, até mais.